formas de raciocínio que nós vimos até agora, elas são aí presentes até hoje, claro, sem dúvida, mas elas acompanharam o homem, né, o ser humano, né, o pensador, o filósofo, etc., até 1600 e por aí. Né? O nosso querido Peirce, né, como eu disse, ele vai fazer ali um compêndio, né, ele vai mostrar aí quais foram as formas possíveis e tal, não sei o quê. Ele vai estudar essas formas, mas ele já também conhecia o Descartes. E o pensamento do Descartes, que vai surgir ali por 1600 e pouco, que vai dar origem à matemática, inclusive, é um pensamento bastante interessante. E ele é um pensamento até um pouquinho diverso de Platão, em certa medida, e eu vou mostrar por quê. Ele abre o livro, né, ele abre aí o seu discurso do método, né, discurso sobre o método, com a seguinte fala que eu acho muito legal. Muito legal. Vai estar legendada aí, fique tranquilo. O bom senso é a coisa melhor dividida no mundo, pois cada um se julga tão bem dotado dele, que ainda os mais difíceis de serem satisfeitos em outras coisas não costumam querê-lo mais do que tem. Né? Ou seja, o bom senso está em todo lugar, está em todas as mentes. Todo mundo tem uma dose suficientemente boa, né? Vai considerar boa, não precisa mais, mesmo que lhe falte amor, mesmo que lhe falte carinho, mesmo que lhe falte comida, sei lá, né? Mesmo que lhe falte todo o resto, bom senso a pessoa julga ter o suficiente. Né? E aí, Descartes conclui de uma forma interessante. E a esse propósito, não é verossímil que todos se enganem. É a primeira, né, são as primeiras frases do livro dele, Discurso sobre o Método, 1637, para ser mais exato. Então, esse cara fala assim, tá todo mundo certo. A esse propósito, não é verossímil que todos se enganem. Tá todo mundo certo. O cara tem um bom senso e acha que tá certo, né? Que a dose que ele tem tá certa. Ou seja, ele vai decidir pelo bom senso. Ele tá errado? Não. Né? E até aqui, até tem aqui a chamadinha, né? A contracapa, né? O poder de bem aquilatar e diferenciar o verdadeiro do falso, quer dizer, o chamado bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. Trecho desse livro. E aí ele fala assim, bom, tá todo mundo certo. Platão, em contrapartida, né? Quase 2000 anos antes, 2000 e poucos anos antes, vai falar assim, olha, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado, porque eu vejo a Terra, aliás, eu vejo o Sol se mexe, já descobriram, né, lógico, o Platão não tinha feito esses cálculos, né, mas ele tinha noção de que a Terra era redonda, né, e também que a Terra se mexia de alguma forma e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, eu olho para o Sol e para o céu, quem se mexe é o Sol. Eu vejo, né? Eu vejo coisas que nem sempre todo mundo vê comigo. Por algum golpe de vista, um canto de olho, um ponto cego. Às vezes eu não vejo o que o outro está vendo. Então Platão está dizendo assim, olha, o mundo material ele é bastante ilusório. Então está todo mundo fadado a errar. Por isso que ele vai para o mundo das ideias. Falaremos dele mais especificamente em algum outro momento. Mas o Descartes está falando o contrário. Está falando exatamente por causa disso, está todo mundo certo. E é interessante que na busca pela verdade, que é o que ele está fazendo aqui no livro, se todo mundo tiver certo ou todo mundo tiver errado, eu me perco da mesma forma. Tanto faz. Né? Os extremos nesse caso, me levam aí à mesma situação, que é a dificuldade de buscar a verdade. Né? E aí ele vai desenvolver o método dele. Né? O método dele. Né? A forma dele. Né? Aqui está o bom senso, né? Vamos voltar aqui. Aí tem o penso logo existe. Tá aqui. Então vamos ver o que ele vai fazer e já vamos dar aqui o títulozinho dessa folha, né? Que é o método cartesiano. Né? Não tem outro. Eu pus método científico, mas eu estava emocionado. Né? Muito legal esse trecho do livro, né? Que ele vai fazer aqui. São apenas isso aqui. Não dá meia página. Ele
faz uma revolução muito interessante na forma do raciocínio humano, né? Na forma que o homem raciocina. Aí ele começa, ó. E como o excesso de leis dá desculpas muitas vezes ao vício, de forma que um Estado é muito melhor regido quando possuindo apenas muito poucas, elas são rigorosamente observadas? Ou seja, ó, não adianta ter muita... Aliás, não é que não adianta. É até ruim que tenha muita lei, né? Porque isso dá desculpa ao vício. Né? Então, é interessante ter poucas, desde que elas sejam rigorosamente observadas. E aí ele continua. Acreditei por isso que, em vez dos inúmeros preceitos de que a lógica se compõe, ser-me-iam suficientes os 4 seguintes, logo que tomasse a firme e constante resolução de não deixar de observá-los nenhuma vez. Não é legal isso? Muito interessante. Ó, muitas leis levam ao vício, então é melhor ter poucas, desde que sejam rigorosamente observadas, né? Rigorosamente seguidas. A primeira delas, né, consistia em jamais aceitar como verdadeira coisa alguma que eu não conhecesse a evidência como tal. Olha que interessante. Né? Não vou considerar como verdadeira o que eu não sei, o que eu não fui convencido, aquilo que eu não, né, como ele diz aqui, que eu não conhecesse a evidência. Pelo menos evidência eu tenho que ter. Evidência não é prova, mas pelo menos evidência eu tenho que ter. Né? E aí, o que ele está fazendo? O seguinte, ele está duvidando. Duvidar. Duvide. Não tem evidência como tal? Duvide. Ah, mas foi meu pai que falou. Duvide. Ah, mas está escrito na Bíblia. Duvide. Ah, mas foi o próprio Descartes que falou. Ah, faltou o T aqui. Ah, mas foi o próprio Descartes que falou. Duvide. Qual é o segundo passo, o segundo verbo, né? Então, duvidar, qual é o próximo verbo, o segundo verbo? O segundo consistia em dividir cada dificuldade a ser examinada em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las. Não pode ser outro senão o verbo dividir. Dividir para conquistar, como diria o militar. Divida, quero. Será que a premissa 1 ou a premissa N não pode ser quebrada em outras duas? M, S. Será que não? Estou duvidando e dividindo. Pode ser que eu tenha que dividir. Não sei. Pode ser que eu precise dividir. Então eu vou dividir. Mas esse está o verbo. Né? Esse é o verbo. Está aqui o verbo. Está aqui esses primeiros dois. Né? Duvide primeiro, depois divida. E aí veio o terceiro. Por ordem em meus pensamentos, começando pelos assuntos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para atingir paulatinamente, gradativamente, o conhecimento dos mais complexos e supondo ainda uma ordem entre os que não se precedem normalmente uns aos outros. Né? Então, o que eu posso pôr aqui? Eu escolhi organizar. Eu vou organizar. Eu vou colocar os mais óbvios, os naturalmente sucessores ali, os naturalmente contíguos. Os outros eu vou organizar de uma forma ali que eu acho que esteja condizente com o que eu busco. Né? Aí eu duvido. Aí se eu precisar dividir, eu divido e tudo mais. Veja que não é isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui. Não, é todo mundo junto. Eu organizo dividindo, né? Aliás, organizo duvidando, duvido dividindo, divido organizando. Não tem nenhum problema nisso. Ele não falou, ele não colocou hierarquia entre eles. Né? O próximo passo, que é o último, é o seguinte: fazer para cada caso enumerações tão exatas e revisões tão gerais que estivesse certo de não ter esquecido nada. Não é legal? Beleza. Então, sugestão aqui minha, revisar.
né? É o método cartesiano, mas também é o método, né, ó, DDOR. Ou para os últimos, para os íntimos, né? Para os íntimos, D2OR. Por que não, né? Tem 2 aqui, uma suposição, uma sugestão, né? E para concluir essa parte, olha só que legal que ele vai falar. Ele vai dizer que ele se baseou nos geômetras, né? Ó, essas longas cadeias de razões simples e fáceis, das quais usam os geômetras servir-se para atingir as suas mais difíceis demonstrações, deu-me motivo a imaginar que todas as coisas que podem ser submetidas ao conhecimento dos homens seguem-se do mesmo modo. Então, é filosofar a moda dos geômetras. Porque o geômetra vai construindo ali as figuras e deduzindo, induzindo e não sei o que, organizando, dividindo. Né? Bom, se serve para os geômetras, serve para todo o resto. Né? É um pensamento dedutivo. Né? É um pensamento dedutivo. Mas é um método muito interessante. Muito interessante. E aí, depois disso, né, para curiosidade, depois disso é que ele fala a famosa frase dele lá, ó. O Pensa Logo Existe. Olha só como é legal que está jogada na frase, né, no livro aqui, ó. Mas, logo depois observei que enquanto eu desejava considerar assim tudo como sendo falso, olha só que interessante, né, ó. Ele duvidou a não poder mais. Ele duvidou até que ele percebeu uma coisa. Né, ó, tudo era falso, tudo era passível de dúvida. E aí ele percebeu, ó, era obrigatório que eu, ao pensar, ao duvidar, fosse alguma coisa. Ele encontrou um núcleo duro. Né? De tanto que ele duvidou, ele encontrou um núcleo do qual ele não poderia dizer, ele não poderia dizer outra coisa que não eu sou alguma coisa, porque eu estou duvidando, né? E aí percebi então que a verdade, penso logo existo, era tão sólida e tão exata que sequer as mais extravagantes suposições dos céticos conseguiriam abalá-las. Muito interessante. Muito interessante. Você pode ser o cético o quanto você quiser, mas uma coisa você não pode duvidar, de que você existe. O resto todo pode não existir. Tudo isso aqui pode ser uma grande matrix, pode ser uma grande sei lá o quê, mas você existe. E você, pra você. Porque se for para outro, é parte da matrix. Eu posso falar que, olha, você que me assiste aí é parte da matrix. Ou então o contrário. Você que me assiste, fala assim, ó, você, Bruno, é parte da Matrix. Você é parte da Matrix. Certo? Mas você não pode duvidar de que você está duvidando. Senão, você vai para psicose, aí Lacan e tal, não sei o quê. Mas esse núcleo, inclusive Platão, o Descartes não era tão não platônico assim. Mas ele foi essencialista assim como foi Platão. Tem um núcleo aqui. Né? Esse núcleo pensa, duvida. Não. Isso aqui pensa, duvida. Duvida vai duvidar, não dúvida, sem um acento, que também muda tudo. Entendeu? Muito interessante. E para finalizar, aquilo que eu estava falando. Ele vai falar aqui em algum lugar uma coisa muito legal, que vale a pena a gente ler. Faz agora 3 anos que examinei o tratado a respeito de todas essas coisas e já principiara a revê-lo com o propósito de colocá-lo nas mãos de um impressor. Quando veio a meu conhecimento que pessoas merecedoras da minha consideração e cuja autoridade não influi menos sobre os meus atos do que o meu próprio raciocínio sobre os meus pensamentos, haviam lançado sua desaprovação a uma opinião de física publicada pouco antes por outrem, e com a qual... vou até parar aqui. Quem é esse outrem? Galileu. Qual é essa opinião? Que a Terra se mexe. E olha só que o Descartes vai falar. E com a qual não desejo dizer que estivesse de acordo, mas somente que não lhe notara nada, antes de tal censura, que eu estivesse na conta de prejudicial à religião ou ao Estado.
Olha, eu nem sabia que isso ia gerar um problema. E desculpa, gente, eu não sabia. Né? Eu não sabia. Mas ó, que interessante, né? Como que aqui tanto faz a ciência, né? Tem alguém mais forte aqui, o Estado, a religião. Que naquela época eram muito próximos. Não só naquela época, né? Vejamos aí os noticiários, né? Mas naquela época era um pouco mais complicado, porque tinha Inquisição e tudo mais, né? Hoje é diferente, né? Então ele tinha que tomar cuidado com o que ele falava, com o que ele pensava, porque, querendo ou não, ele podia ser prejudicial à religião ou ao Estado. Beleza? Uma rápida visitinha a esse cara aqui, a esse livro, que o original, né, a versão completa é maior do que essa, mas que dá para ter uma ideia. Inclusive tem 2 obras aqui, né, Princípio de Filosofia, né, para você ver como que é uma obra tá bastante condensada aí, né? Mas vale a pena ver esse livro aí e estudar isso aí. E agora vamos para o nosso próximo método de pensamento, que não é o último, mas é o penúltimo, certo?